tarde a todos. Nós, então, damos início a mais essa sessão do nosso ciclo de estudos avançados de Ciências e Humanidades. Eu queria registrar a presença do diretor da Engenharia, o professor Luiz Carlos, o professor Roberto, o professor Ione e de outros professores e alunos. E tivemos uma longa conversa outro dia, muito interessante. Eu trago a saudação do professor Alberto, diretor da ESEF, que também vamos fazer atividade em conjunto. Bom, então era essa a ideia dessa palestra. O professor Carlos Bergman e a professora Sônia Guimarães, que é minha colega há alguns meses, uns 30 meses, que será a nossa debatedora. O professor Carlos Bergman é graduado pela universidade, mestre pela URGS em Metalurgia, Minas e Materiais e é doutor em Engenharia pela Westfälische Technische Hochschule Aachen. Certamente está errado. Mas, em todo caso, é uma universidade importante da Alemanha, professor associado, descoordenador do pós-graduação dos 3 M's, né? E trabalha muito na área de engenharia dos materiais e tem uma larga produção e é responsável pelo laboratório de materiais cerâmicos da Escola de Engenharia da URGS, que hoje boa parte dos laboratórios da Escola de Engenharia estão no campus do Vale, no Leme, ou lá no laboratório do professor Lírio e outros, né? E então eu queria agradecer muito ao professor Carlos Bergman, que nos tempos da corrente de pesquisa muito nos ajudaram. A professora Sônia Guimarães, professora titular de Sociologia, do pós-graduação de Sociologia dessa universidade, pesquisadora do CNPq. Ela tem PhD pela London School of Economics, na Universidade de Londres, fez estágio de pós-doutorado no MIT em Cambridge, Estados Unidos, e trabalha na área de Sociologia Econômica e tem uma larga produção sobre novas tecnologias de trabalho. Então, eu agradeço ao professor Bergman, à professora Sônia, ao professor Luiz Carlos, que também espero participar do nosso debate. Um pouco essa intenção exatamente de desenvolver a interdisciplinaridade com um novo enfoque epistemológico nas ciências, e também queria anunciar que nós estamos com nossos 2 bolsistas de informática que vamos colocar no mundo virtual, e as outras conferências já estão, uma pelo menos já conseguimos colocar no YouTube, nós vamos colocar na página, está sendo reformulado o nosso site. Todas as conferências estarão no site do ILEA, e nós faremos, no final do ano, nós vamos elaborar um livro com todas essas intervenções, a partir da própria transcrição, de textos que serão editados, né? Nós queremos publicar ao menos um livro por ano, ou depois por semestre. Então, passo a palavra ao professor Carlos Bergman, vamos ficar ali. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao famoso convite formulado pelo professor José Vicente Tavares para que eu viesse aqui apresentar uma palestra. E até a definição do tema foi um pouco assim, foi um pouco livre, no sentido de que eu pudesse trazer algumas coisas da experiência como pesquisador na universidade, como engenheiro, né, porque os anos vão passando e hoje, como eu me formei em 79, eu posso dizer que eu sou mais engenheiro do que outra coisa, né? Estou com 56 anos, então mais de 30 anos como engenheiro. E essa experiência eu pretendo trazer aqui na forma de, pelo título, né, foi sugerido, Novas Tecnologias, Engenharia e Sociedade. Quer dizer, a ideia é trazer algumas preocupações que nós, professores e pesquisadores, eu digo que eu sinto, né, nossa comunidade de pesquisadores, quanto ao momento atual, quer dizer, resultado do desenvolvimento
ensino de engenharia. Né? Porque essas novas tecnologias para a sociedade, elas têm trazido situações novas, né? E a percepção dessas situações novas, às vezes, ela não ocorre imediatamente. Né? Então, nesse contexto, e como a gente pode contribuir como professores de engenharia, né, para um desenvolvimento tecnológico, social, né, e fundamental é que nós tenhamos consciência, né, do que nós estamos vivendo e podemos então definir algumas ações, né, que saiam apenas das preocupações, para que sejam algumas ações que a gente possa contribuir com eficiência, né, com efetividade, para que o mundo se transforme de uma maneira, né, que todos possam cada vez mais usufruir desse desenvolvimento. Eu nunca apresentei essa palestra, então peço desculpas se às vezes o tema foge um pouco. Eu prometo para vocês que eu trouxe e vou apresentar alguns filmezinhos da internet, porque hoje é tão fácil obter esses recursos, né? E pretendo então fazer uma apresentação desse escopo, né, de maneira que a gente possa depois discutir alguns dos aspectos apresentados. Bom, eu dou aula de ciência dos materiais, eu dou aula de outras disciplinas, mas ciência dos materiais é uma aula que eu dou bastante tempo. Aí me permiti trazer aqui um slide da disciplina, um slide introdutório. Quer dizer, é interessante a gente observar que o desenvolvimento da humanidade, né, ele está muito associado à engenharia, e deixa eu puxar um pouquinho aqui do meu lado, a questão dos materiais. Esse homem primitivo aqui, ele tem aí, estimativa, 2 milhões de anos, né, e a partir de um determinado momento, ele começou a usar, né, instrumentos que fizeram com que ele tivesse uma qualidade de vida, né, melhor. Eu não sei, vou tentar não entrar muito numa área que não é minha, mas parece que existiu desde o começo uma tendência do homem trazer para dentro de casa tudo que ele tinha que buscar fora. Né? Então, ir buscar fora significa que ele tinha que enfrentar a intempérie, que tinha que enfrentar um ambiente altamente adverso, seja pela presença de um predador, né, ou de algum aspecto que era desconfortável. Então, ele tinha esse intuito, né? Ele ia trazendo tudo para dentro de casa e aí conseguiu fazer lá pelas tantas um jato de cerâmica, para não ter que todo momento ir lá no rio buscar água ou guardar alimento. Né? Então, essa necessidade de trazer um conforto e segurança foi uma diretriz que hoje, se nós analisarmos bem, ela continua. Né? Hoje o homem moderno, ele tem dentro de casa, ou ele procura ter dentro de casa, os melhores recursos que uma mídia eletrônica pode proporcionar. E com isso não precisa ir mais ao teatro, não vai ao cinema, que são áreas onde há um convívio social que ele não preza tanto e preza mais o ambiente doméstico, onde não precisa se relacionar com muitas pessoas que ele não quer. E esse isolacionismo é muito forte, a gente identifica em vários desenvolvimentos tecnológicos. Né? Eu me permitiria trazer um primeiro filmezinho da internet, porque é interessante. Isso aqui, muitos de vocês já... Vocês devem conhecer, quem gosta de cinema, essa é uma cena muito famosa, do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Bom, então, não sabia, não queria antecipar, mas é considerado um dos cortes mais bonitos do cinema. Né? E é gozado que eu trouxe para essa palestra, porque eu queria fazer uma associação, né, do homem primitivo, aí tem o trio dele, com esse desenvolvimento tecnológico que começou lá atrás. Né? E esse filme, ele mostra quando um macaco, vamos chamar assim genericamente, ele descobre a ferramenta. Né? Essa é uma versão do Stanley Kubrick, muito interessante. Ele descobre a ferramenta. E essa ferramenta faz com que ele tenha a força dele multiplicada. Né? E ele começa a imaginar tudo que ele pode fazer com essa ferramenta. Né? Por que ele veio para aqui esse filme?
Ficou pesquisando na internet, hoje todo mundo faz assim, né? O título desse filme na internet, O Primeiro Engenheiro. Eu acho que a gente até tem um pouco ainda, se a gente olhar macaco, primata, assim, bem no começo lá, da civilização humana, eu acho que o engenheiro ele não é nunca considerado um intelectual, né? Então, ele é considerado, assim, digamos, uma profissão onde os interesses são outros. Né? Essa cena é onde ele descobre, então, a força que tem multiplicado e ele começa a imaginar tudo que ele pode fazer com essa ferramenta. Né? É interessante, porque depois, lógico, esse osso vai ser substituído por outro material, metal, por exemplo, que ele começa a processar e assim por diante. Então ele está imaginando, quero fazer uma interpretação, mas para aqueles que estão com dificuldade talvez de imaginar, está vendo aqui esse osso, esse fêmur, digamos, servindo para que ele possa caçar, se alimentar com mais digamos assim, mais proteína e assim por diante. Então, o engenheiro, eu acho que ele fica com um pouco assim, um cara meio tosco, ele não tem muitas considerações, né, a respeito. Tem um estudo muito interessante da diferença entre o engenheiro e o homem da área de humanas, né, que o engenheiro, ele entra numa reunião, se alguém perguntar para ele, você leu Shakespeare, ou leu Machado de Assis, né, provavelmente ele não tem, porque muitas vezes não tem tempo para isso. Né? Agora ele não vai numa reunião e diz assim, vem cá, quem sabe aqui qual é a segunda lei da termodinâmica? Né? Vamos fazer uma equação de segundo grau. Quer dizer, são valores que a sociedade tem culturalmente que diferenciam. Mas enfim, nós estamos evoluindo ao longo do tempo, voltando à minha área aqui, eu apresento isso dentro do contexto de ciências materiais, eu mostro que o nome das etapas da civilização leva o nome da sociedade, e nós vamos chegando já aos dias de hoje, e a gente vai notando que os desenvolvimentos vão ocorrendo a um ritmo, né, mais forte, e hoje a gente pode dizer que é um ritmo violento. A dinâmica do desenvolvimento é violenta, quer dizer, a cada momento chegam ao mercado mais e mais novidades, produtos, né, com maior aporte de tecnologia, mas da mesma maneira que chegam, são tornados obsoletos quase que imediatamente. Então, esse é um aspecto também do engenheiro, né? O engenheiro ele tem que fazer alguma coisa. Ele é contratado para desenvolver um produto, um processo, um prédio. Né? E o engenheiro ele tem que ser um cara otimista nesse aspecto. Ele não pode ficar fazendo considerações muito grandes a respeito da humanidade, do existencialismo. Não, ele foi contratado, ele tem que entregar isso. Agora, há uma certeza nisso. Quando terminou o projeto, a tarefa, ele produziu uma coisa perfeita, com defeitos, né? E esses defeitos vão proporcionar uma otimização do produto e do processo. O prédio pode ser mais bem acabado, pode ser mais moderno sempre. Né? O produto, o processo pode ser desenvolvido sempre. Né? É diferente de outras áreas. Ok? E também um outro filme da internet, que é esse aqui, que é interessante, né? A gente vê tudo que o homem pôde desenvolver a partir da ciência, né? Do estímulo tecnológico, né? A busca de mercado, etc. E, no entanto, se a gente comparar com aquele primata inicial, digamos, um primo menos nobre da espécie humana, acho que não sei, peço desculpa, conhece já esse filme, né? Esse é um pesquisador japonês que faz uma série de testes com macacos, chimpanzés, né? Então, um deles é esse aí, ó. O macaco tem na frente da tela uma sequência de 0 a 9 números e eles têm que fazer na sequência, né? E quando ele acerta, ele ganha um amendoinzinho ali, uma sementezinha que ele quer, né? E é automático, né? Então, ele faz isso com um estímulo bem claro, né? Vocês veem, né, que a ciência dele, ele até é um pouco debochado, ele beija a tela depois que tira. Bom, aí tem um segundo momento em que é tapada, né, a tela com aqueles quadrados, de tal maneira que o tempo dele de observação é microsegundo, né? Então, nesse filme aparece o pesquisador falando depois que ele mostra o tempo que em
sequência em velocidade normal, o tempo, ele está comentando isso, o tempo que ele leva, né, e se fizermos agora em slow motion, né, vai ver que é realmente fração, né, e mesmo em slow motion nós não conseguimos fazer essa memorização que o macaco faz instantaneamente, por causa do estímulo, né? E depois, aí depois também eles tiram certos números da sequência, isso não importa. Aí é em slow motion. Então veja o seguinte, certamente nós não herdamos ou não permanecemos com essa capacidade de memorização, né, que os chimpanzés têm até hoje. Né? No entanto, nós fomos muito mais longe do que eles. E aí que entra um aspecto muito importante, que é o contexto social, porque a teoria por trás desses estudos aqui diz o seguinte, que o homem perdeu em capacidade de memorizar, isso é um menino tentando fazer a mesma coisa, mas ganhou em capacidade de negociar. Né? E o macaco, ele não tem essa capacidade de negociar. Né? Então ele ficou com a mesma capacidade que eventualmente nós tínhamos, né, quando estávamos mais próximos do macaco, né, mas ganhamos uma capacidade de viver socialmente de uma maneira muito mais ampla do que os chimpanzés podem nos dias atuais. Bom, aí a constatação que os ganhos na memória instantânea. Bom, aí nós temos a sequência novamente, né? Hoje já se diz aqui, esse Chico, por exemplo, já deve ser totalmente ultrapassado, tem alguns anos. Também, eu não quis ser provocativo, mas não poderia deixar de comentar que aqui eu tinha esse quadro aqui de evolução, mas eu ia trazer da área de humanas aqui, uma evolução onde no topo estava o George Bush lá, então ficaria complicado, né? Então, só fazer um registro, essa figura fala praticamente a mesma coisa, mas para lá o ex-presidente americano no topo da escala. Bom, então o que nós temos diferente? Conhecimento científico, a ciência por trás. Se nós tínhamos uma época em que as transformações do desenvolvimento tecnológico eram muito lentas, por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento científico, né, catalogado, e isso lá pelas tantas nos possibilitou a interpretação dos fenômenos, e com a interpretação dos fenômenos, aí nós tivemos um crescimento exponencial dos desenvolvimentos, né, tecnológicos. Né? Então, coisas como uma adaga, que tinha, né, um desenvolvimento ao longo de séculos, e ela tinha qualidades cada vez mais interessantes para funcionar como adaga, seja na guerra, sei lá. Mas a partir do conhecimento, o que acontecia na microestrutura desse material, se obteve então um desenvolvimento de mais e mais materiais, muito mais eficientes e por mais curto espaço de tempo. Bom, aí não poderia deixar de falar do que seria nanotecnologia, né, os nanomateriais, são coisas que nós tínhamos, digamos, processos industriais que se tinha, então, partículas muito pequenas que davam, então, efeitos ou acresciam, aportavam qualidades, propriedades dos materiais, sejam os corantes usados lá, né, na Idade Média, os vidreiros, seja a vulcanização, negro de fumo, enfim. E hoje nós temos conhecimento, né, uma capacidade de análise, né, de desenvolvimento de estruturas a um nível dimensional muito pequeno, né, para aqueles que trabalham com escalas dimensionais. Nós temos aí um fio de cabelo por volta de 40 micrômetros, e 40 nanômetros seria 1000 vezes menor que isso, né? Então, 1 micrômetro é 1 milionésimo de metro, e 1 nanômetro seria 1 bilionésimo de metro. Não? E aí nós conseguimos fazer, né, imagens, conseguimos desenvolver características nesses materiais, e a coisa vai realmente bastante interessante nesse aspecto, principalmente
trabalhamos com materiais, né, e buscamos desenvolver propriedades de materiais. Essa é uma figura bastante interessante. Isso é um material compósito, onde nós temos aqui um nanotubo de carbono, e aqui nós temos um cristal de óxido de titânio. Vocês veem que a gente consegue ver até aspectos da estrutura cristalina, da formação desses nanotubos de paredes múltiplas. E essa capacidade, hoje, ela é uma ferramenta muito importante para quem quer desenvolver propriedades de materiais, como a gente se propõe a isso. Né? E também, em nanotubos, a gente tem coisas sendo desenvolvidas bastante interessantemente, né, que seriam essas florestas de nanotubos, crescimento bastante volumoso. Última e parte, de lá para as captura. plantas pode ser Coisinha tecido, branca. né, virando um cabo. Né, e aqui uma figura bastante interessante, isso é da época da primeira candidatura do Obama. É possível se fazer o crescimento desses nanotubos de tal maneira que a gente obtenha figuras, tá, como aparece aqui no centro do quadro. E isso é um esforço, por exemplo, para fazer um cabo orbital para que a gente possa colocar na órbita terrestre um satélite, em vez de foguetes. Né? Isso não está muito longe, ao menos a gente pode ter essa sensação quando se vê o que está sendo feito nessa área. Precisa de alguma coisa? Mas, se nós olharmos o que a natureza produziu, Não. baseada na mesma termodinâmica que a gente usa para fazer todo esse desenvolvimento, a termodinâmica, né, Tá, mas a gente, ela produziu, essa outra pelo placa fato aí a gente de usou. serem espécies vivas e terem Se um tiver equilíbrio com a a natureza, placa de uma cultura. evolução para se tornar mais apta à natureza, a natureza produziu. Isso aqui é a cabeça de um mosquito. Vejam que aqui tem um sistema óptico, né, tem sistema sensores mais diversos, de tal maneira que um mosquito, que se colocar numa balança, não pesa um milésimo de grama, né, ele tem aqui um motor para bater asa, tem uma bolsa para segurar o sangue da vítima, tem um sistema, né, para penetrar uma sonda aqui, para depois, com bombeamento, né, retirar o sangue. Então vocês veem quantas coisas interessantes temos, baseado em materiais, baseado em estruturas, né, que tem uma especificidade, uma eficiência, né, funcional muito grande. Né. E isso a gente encontra em várias espécies. Né. Vou colocar aqui um ser humano capaz de fazer milhares de coisas, né, como a gente viu, né, mas em termos de desenvolvimento científico, tecnológico, a gente está muito aquém. Há muitas coisas que podem acontecer num futuro que cada vez está mais próximo, né? Porque essas coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Né? Hoje, se nós fôssemos fazer um esforço mundial para a gente conseguir desenvolver um simples mosquito, imagina que dificuldade teria. Seria um fracasso do começo, não? Em um milésimo de grama, ter tudo isso com um mosquito que é desprezível, né, em termos de natureza, na relação conosco. Não? Mimetismo, vários fenômenos que são proporcionados por estruturas que nós não poderíamos desprezar como possibilidades para o desenvolvimento do curto espaço de tempo. E aí são figuras também bastante já comuns na internet, no mínimo, onde mostrando como é que isso vai impactar ou está impactando. O mais interessante, eu acho, é que muitas dessas possibilidades, na época que foram feitas essas publicações sobre o futuro, tecnologia, nanotecnologia, muitas delas já estão até, em certo aspecto, em obsolescência. Né? Por exemplo, aqui um notebook. Né? Hoje, quem vai comprar um notebook está deixando de comprar um tablet. Né? Então, são coisas que muito rapidamente estão sendo. Eu tinha outra figura que eu usava nas aulas, que era um ciclista, né? Mostrando que ele tinha aqui, como aqui um capacete, o quadro era de materiais muito leves, etc. E ele tinha um Discman. Né? Quer dizer, quando eu me dei conta, eu estava mostrando com grande desenvolvimento um Discman. Tinha aluno que não sabia nem que era um Discman. Tirei, né, porque estava mais confundido
do que ajudando, né? Bom, aí nós chegamos a algumas questões, eu estava conversando anteriormente com a professora Sônia, Mas a o computador respeito ele funciona. do fantástico mundo Tenho atual, quase certeza que né? foi nesse que a gente usou Termos agora há pouco. de características que tem crescimento exponencial, né? A conectividade, quer dizer, as pessoas hoje estão conectadas, ou têm um potencial de conectividade tremendo, né? Tem aqui um dado que o Facebook, né, em 2007, o MySpace, que digamos assim seria o passado do Facebook, era um país de 200 milhões de participantes, né? Hoje o Facebook tem 1 bilhão de pessoas conectadas, né? Outro dado bastante interessante, né? Isso para aquela teoria tem assim como tem antes e depois de Cristo, em termos de fluxo de informação, conectividade, a gente pode falar uma era antes e a outra era pós-Google, né? Primeira mensagem de texto foi em 1992. Hoje, quer dizer, esse é dado de 2010, né? Se excede o número de habitantes do planeta as mensagens que são recebidas durante um dia. Tá, como é que vocês vão fazer isso? Quantos anos, ou quanto tempo os meios de comunicação levaram para chegar a um público de 50 milhões de pessoas? O rádio levou 38 anos, a TV 13 anos, a internet 4 anos. Em 1984 havia 1 mil sites, em 1992 1 milhão, 2008 1 bilhão de páginas, sites, se vocês quiserem. Um iPod 3 anos e o Facebook 2 anos. Quer dizer, esse imediatismo desses desenvolvimentos tecnológicos chegar a uma massa da população é muito grande, é muito evidente, né? Uma semana do New York Times, mais informação do que a vida inteira de uma pessoa, né, no século XVIII, né? Na época de Shakespeare havia por volta de 100 mil palavras no idioma inglês. Hoje se calcula em 540 mil palavras. Em 2010, né, o fluxo de informação é equivalente a 4 vezes 10 na 19 partes. E é mais do que nos últimos 5 mil anos. E aqui outra coisa também, esses dados estão na internet. Em 2013, um supercomputador excederá a capacidade de processamento do cérebro humano, né? Esse ano, supostamente. Em 2049, um computador de $1.000 terá capacidade de processamento de toda a espécie humana. Então, realmente são dados que, por um lado, são realmente trazem um otimismo muito grande sobre o desenvolvimento tecnológico, por outro lado, preocupa um pouco, né? O que vai ser feito com tudo isso, aonde nós vamos chegar com tudo isso. Várias outras civilizações, como a romana, a grega, os egípcios, desapareceram. Os bárbaros acabaram com ela, né? E em que estágio nós estamos? Essa é uma boa pergunta, né? Então, realmente, nós estamos na sociedade do conhecimento, né? Essa sociedade do conhecimento, ela requer uma percepção muito grande dos chamados players, né? Hoje eu coloco a universidade como um dos players mais importantes. E eu me permitia trazer uma outra coisa interessante da internet, que não sei se vocês conhecem, a gente já viu isso aqui, mas eu acho que eles não conhecem. Ela tá ligada? Esse é um teste ela tá no REC. muito famoso Acho que da percepção. não é gravando. Não O dá pra objetivo gravar ao é mesmo que tempo. poucas pessoas conseguem contar quantas vezes a equipe branca troca de bola de basquete, né? Tentem contar quantas vezes a equipe branca troca de bola num jogo de basquete na frente de um elevador. Apenas contem os brancos. Bom, alguém tem algum dado? Chegou algum número? O número foi 15. Fantástico, 15. Mas agora tem um outro detalhe. Alguém viu um gorila passando? Passou um gorila no meio. Olha aqui o gorila. Ele não só passa, como ele para
Vou perguntar ali pra ele, não, eu acho. Entendeu? Olha ali, ó. Olha o que o gorila faz. Mas eu demorei para ver. Eu fiquei muito focado na... Então, muitas vezes a gente não vê, né, coisas evidentes, porque está com o olhar preocupado, né, em entender ou em outras questões. Então, acho que isso é fundamental, entender essa questão. Isso também é pelo estímulo. Eu acho que as pessoas estimuladas, elas vão muito longe. Elas não têm limite para as pessoas bem estimuladas. E essa é uma preocupação que nós temos, não só para todos aqueles que são ativos na sociedade, e no nosso caso aqui, engenheiros, né? Mas para toda e qualquer pessoa que está preocupada com o futuro, né? Então, estimular as pessoas para que nós possamos, numa sociedade do conhecimento, ter os melhores resultados possíveis, né? Que sejam amplos, gerais e restritos para o bem. Então, essa sociedade do conhecimento e a engenharia, o papel da engenharia é muito importante. Nós temos um componente político, que é dado pelas interrelações que possam haver entre governo, órgãos governamentais, indústria, academia. Um componente econômico, fomento governamental, e muitas vezes a gente constata ações muito efetivas, né? E hoje a palavra inovação é chave para que esses resultados sejam mais amplos e elevem o país para um nível de competitividade, né? E aí entra aquela questão cultural da imagem do engenheiro, né? Eu brinquei no início a respeito da ideia que a sociedade, de maneira geral, que a área de humanas tem do engenheiro, né? Não vou entrar muito aqui, porque eu também não conheço muito, apenas de lógico que o engenheiro é cara para fazer, não está muito. Mas não importa. Componentes tecnológicos, soluções, produtos e processos com sustentabilidade social e ambiental. A palavra sustentabilidade é relativamente nova e o social é muito forte nesse conceito, né, de sustentabilidade. O ambiental muito forte, estão interrelacionados, uma dúvida. E o educacional, que seria a nossa tarefa, né, principal, como universidade, como escola de engenharia, né? Então, de que nós possamos atrair e despertar vocações. Isso começa lá no ensino médio, né? A familiarização com a tecnologia, formar novos engenheiros. E dentro de um quadro que é, por exemplo, os 10 mais procurados empregos em 2010 nos Estados Unidos não existiam em 2004. Não existiam em 2004 os 10 empregos que eram mais procurados, né, nos Estados Unidos. Estamos preparando jovens, né, para empregos que ainda não existem, para resolver problemas que nós não sabemos quais são, para que possam usar uma tecnologia que ainda não estão disponíveis. Essa é uma realidade, dá uma ideia da obsolescência em que nós podemos constatar, né, quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, né? E outra questão também, que é muito importante, jovens que nós estamos formando, é a questão da relação com o empregador, né? Qual o seu papel numa sociedade como essa, né? Tem um estudo do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que estima que um jovem com 38 anos, ele vai trocar de 10 a 14 vezes de emprego. A mensagem que a gente pode dar para o jovem hoje que está se formando é essa: se preocupar com o seu próximo emprego, se preparar para o seu próximo emprego, de tal maneira que ele escolha, tem essa possibilidade dele ir para o próximo emprego por decisão dele, né? Porque o mercado é extremamente imperdoável para aquele que não se preocupar com isso. 1/4 dos trabalhadores vai trabalhar menos de 1 ano em cada emprego. 1 em cada 2 permanecerão menos de 5 anos em cada emprego, né? Então, e outra coisa muito interessante, as informações técnicas da internet, todo mundo trabalha com engenharia, com ciências exatas, não cansa de elogiar as facilidades que a gente tem hoje em termos de acesso à informação técnica. Então, por outro lado, nós temos o reverso da medalha, né? As informações técnicas da internet duplicam a cada 2 anos. Alunos de um curso de 4 anos, um curso técnico, né, provavelmente irão ter, né, o
conhecimento ou uma formação desatualizada já no terceiro ano. Aqui tem uma outra, essa é interessante. Também achei isso, não queria trazer. Aqui. Vejam, de novo, estou recorrendo aos gorilas, macacos, chimpanzés, mas esse é um estudo muito bacana, feito por pesquisadores, né, com os chimpanzés, e ele mostra como o chimpanzé, ele é bastante pragmático, né? Aqui eu vou tentar descrever o que acontece. O chimpanzé numa gaiola, e essa pesquisadora desenvolveu uma caixa que tem todo um procedimento para abrir um dispositivo onde lá tem o que o chimpanzé gosta, que é um biscoito, uma semente, sei lá. Bate na frente, tira aqueles 2 cilindros e lá pelas tantas, puxando ali, sai o prêmio, né? Então, o chimpanzé observou e ele faz imediatamente todo o procedimento. Uma única vez vendo que tinha que ser feito. Aí bate como foi ensinado a ele, e aí ele coloca essa varinha, né, para tirar o... Para uma criança, né, não é muito diferente. Assim como foi ensinado para o chimpanzé, uma criança com pouca idade também aprende o mesmo sistema. Então, uma sequência bastante simples, né? E ele sai a balinha. Agora, a coisa toda muda quando a caixa é transparente, é de acrílico, né? É a mesma caixa, só que usou agora a transparência do acrílico, né? Mostra para o chimpanzé qual é o procedimento, né? E depois de fazer o procedimento, abre ali e tira o prêmio para ele. Só que o chimpanzé, quando vê que a caixa é de acrílico, ele vai direto na caixa. Não tem por que estar fazendo todo aquele procedimento. E agora eles mostram que para as crianças não, embora seja transparente, tudo, a criança tem aquilo que ela aprendeu. Para nós, muitas vezes, aquilo que nós ensinamos, né, numa sala de aula, né, ela perde o discernimento, né, de quando é que ela pode se tornar uma pessoa versátil para utilizar aquilo que ela aprendeu. Bom, aqui eu repete o mesmo. Mas eu acho interessante, não queria me adiantar muito não. E depois a gente olha uma coisa como essa, eu recebi recentemente, né? Complete as frases com as palavras adequadas, né? A sola do sapato está adequadas. Coloquei os papéis dentro da adequadas. Ou adequadas, porque a casa estava sem luz, né? Quer dizer, as pessoas não parece que perderam essa capacidade, né, de pensar, né, ou de serem, né, inteligentes para resolver uma questão, né, proposta de maneira bastante simples. Ok, então nós nos encontramos, né, numa sociedade que define valores, necessidades, a questão ambiental, a questão socioeconômica, né? Isso chega aos cientistas para que investigam a natureza, né? E nós temos lá a necessidade de um desenvolvimento tecnológico para que nós possamos então ter uma qualidade de vida maior, né, na sociedade. Essa investigação da natureza leva ao conhecimento científico, né, e chega aos engenheiros que têm por determinação, né, construir novas estruturas, projetar
de criar, né, um novo mundo. É diferente dos cientistas puros. Né? Tem até... É uma piada, os físicos que me perdoam, mas eu gosto de contar, né, que é aquela que um físico foi contratado para resolver o problema de um aviário. Né? E a solução do físico começava da seguinte maneira: sejam as galinhas esferas moviendo-se no espaço. Né? É um tratamento físico, não vamos questionar. Mas o dono da aviária não se deu, acho, satisfeito. Né? Tem uma outra de matemática, perdoe de matemática, eu também gosto de contar. Eu gosto porque, para valorizar um pouco o engenheiro, né? Porque o engenheiro já entra assim um pouco, né? Ele não leu Shakespeare, não leu Machado de Assis, e ele está fazendo um curso que é bastante difícil. Então, eu pego esse exemplo com um matemático, por exemplo, que morava embaixo de uma senhora, e ele ouviu um barulho muito forte, bateu, e a senhora disse assim: olha, eu deixei que cair o meu vaso de porcelana, patifou. Aí o matemático se interessou e disse assim: posso dar uma olhada? Né? Posso recolher os cacos? E a senhora ficou bastante, né, satisfeita, porque ia ter um apoio acadêmico. E passou-se uma semana, a senhora foi enquanto matemático, e ele disse assim: olha, o problema é que eu estou tentando encaixar na teoria do caos, né? Estamos tendo algumas dificuldades com algumas equações, e 2 semanas depois, não, 1 ano depois, ele disse assim: olha, não conseguimos reconstituir o vaso, mas já fizemos 2 workshops e estamos preparando um congresso internacional. Né? Nada contra os matemáticos, mas cada um tem essa área. Mas nós na engenharia nós temos que criar as coisas. Né? Então esse espírito de criativo, né, eu acho que é uma característica dessa obrigação. E depois a questão também que sempre que nós terminarmos, nós fizemos uma coisa que está obsoleta, está incompleta, está imperfeita, né? E essa é a sequência que vai dando a evolução tecnológica. Bom, o desenvolvimento tecnológico social, num contexto mais amplo, né? Onde a gente tem tantas características interconectadas no mundo atual, né? Biotecnologia, desregulamentação, taxas de trocas flutuantes, quanto vale um bem de capital em relação a um bem produzido pela agricultura, uma competição hoje a nível internacional, deslocamento demográfico, hoje é tão fácil de viajar, né? Preocupações ambientais, aumento da sofisticação dos clientes, e aí por aí vamos, né? Encontrando características, né? E hoje, né, conflitos éticos e religiosos. Quem se preocupava com alguma coisa que estava acontecendo lá no interior, né, da União Soviética, da Chechênia, e hoje é um caso de terrorismo internacional. Então essas questões são muito importantes, né, quando a gente pensa em um desenvolvimento social, tecnológico, mas a gente espera que as pessoas estejam ativas, fluídas desse progresso, né, social. Eles têm características como assumir risco, capacidade de debate, de negociar, né? Um pouco diferente não daquele chimpanzé que a gente viu, o apoio a novas ideias, administrar conflitos, também com humor, com descontração, né? Maturação de ideias, sem ser imediatista, mas preocupado com o pragmatismo das soluções encontradas. Né? E liberdade, porque sem liberdade nada mais tem sentido. Né? Ok. Aqui tem uma última mensagem, né? Que é interessante. A invenção da lâmpada elétrica não foi decorrente de uma evolução contínua da vela. Então, quer dizer, essa questão de quebrar paradigmas, de buscar novos horizontes, né? O desenvolvimento tecnológico, isso é realmente bastante apreciável. E, por fim, tem uma do Goethe: ouse, que forças extraordinárias lhe ajudarão. Isso tem que ser muito forte, né? Se a gente pudesse desenvolver esse espírito de ousadia, né? A gente poderia fazer com que as transformações sociais também ocorressem mais rapidamente. Ok, agradeço a atenção.
bem rápida para não retirar dos audiência, do público está ansioso. Mas o professor José Vicente me colocou um desafio. Imagina, o professor Carlos caracterizou bem o que é um engenheiro, acho que não com a propriedade devida, porque eu conheço bem os engenheiros e não concordaria com a sua descrição. Mas, de qualquer forma, é um desafio, porque ele traz uma série de elementos próprios, né, do conhecimento daquela área. E nós, eu, por exemplo, estou estudando a chamada Sociedade do Conhecimento há algum tempo, e é interessante porque a gente desconhece a engenharia e a física dos objetos e temos dificuldades, às vezes, de entender, mas queríamos saber o que está ocorrendo, porque sentimos que há algo muito distinto, muito inovador que estamos vivendo. Estamos vivendo num período, há um sociólogo espanhol que vive nos Estados Unidos, parte nos Estados Unidos, parte na Espanha, Manuel Castells, que escreveu um livro que eu julgo assim paradigmático, sempre recomendo aos meus alunos, que chama-se Network Society, sociedade em redes, né, das redes. E o Castells caracteriza esse momento como a terceira revolução industrial. Se houve a primeira, todos conhecem, do século XVIII, XIX, e a segunda revolução industrial, que foi caracterizada pela eletricidade, a primeira o vapor, a segunda a eletricidade, e esta terceira revolução, que é trazida pela biotecnologia, pela informática, enfim, que altera a sociabilidade. Isso que o professor estava caracterizando tem impactos enormes nas relações sociais, né? E eu concordo inteiramente com o Castells quando ele diz que nós estamos num mundo que altera, né, as condições de sociabilidade. Nós estamos vivendo isso cotidianamente. Por exemplo, segundo alguns, alguns caracterizam a produção dessa sociedade como imaterial, em contraposição, né, ao que ocorria com a sociedade industrial, que era uma sociedade cujo produto era algo, né? Hoje, o que move a economia são elementos virtuais, principalmente, né? Se a gente pensar nas transações que são, nessas conexões que no Facebook, por exemplo, que são os elementos hoje, o core, né, da economia, são elementos virtuais. E tudo isso, naturalmente, tem impactos muito grandes. O professor Carlos também se referiu àquilo que alguns autores chamam de tríplice hélice, né? A questão que os players, os atores sociais hoje, também são outros. E há necessidade de uma conexão entre ciência ou universidade, governo e empresa. E isso ainda é pouco compreendido, não só, mas principalmente em países como o Brasil. Nós assistimos aqui no ano passado uma resistência muito grande dos alunos quando o reitor, né, propôs a criação de um parque tecnológico. E coisa que as outras universidades estão apresentando, e isso é um novo, né? Isso é um novo, e como bem disse o professor também, a ideia de que nós precisamos educar esses alunos para o mundo que virá, que nós não sabemos bem, mas que sabemos que não será o mundo do século XX. E isso pode ser resumido na concepção que nós tínhamos, que, por exemplo, no século XX, o que movia a economia é capital, trabalho, né? Principalmente terra, capital e trabalho. Hoje, capital e trabalho não são tão, ou melhor, da forma, né, como se pensa, como se conceituava trabalho
e capital no século XX, hoje, mais do que terra, capital e trabalho, eu preciso de conhecimento.